Olá, espero que você já me conheça, mas eu sou o pastor Luizinho, da Igreja Cristã Evangélica do Mandaqui. A nossa palavra de hoje é fruto de uma conversa com uma amiga e da necessidade de falarmos um pouquinho sobre o luto. Nós estamos vivendo um período de muita dificuldade, de muito sofrimento e de muita dor. Confesso que isso ficou matutando em minha mente. A nossa conversa teve uma abrangência muito maior do que a abordagem de hoje, mas achei oportuno falar um pouquinho sobre o sofrimento da perda. A nossa palavra tem como base um trecho adaptado do livreto, Sofrendo com a Perda de um Filho. Nós estamos diante de uma situação de muito sofrimento e de muita dor. Muitas mortes estão ocorrendo pelo mundo afora. Muitas pessoas estão morrendo ao nosso redor. E, invariavelmente, algumas delas são próximas de nós ou serão. Sendo assim, em algum momento, a dor e o sofrimento da perda tomará conta de nossos sentimentos. O salmista, no Salmo 102, versos 2 a 5, ele retrata essa situação. Não te escondas de mim quando estou aflito. Ouve-me quando eu te chamar e responde depressa. A minha vida está desaparecendo como fumaça, e o meu corpo queima como se estivesse no fogo. Estou acabado como a grama que foi cortada e pisada. Não tenho nem vontade de comer. Fico gemendo, sou apenas pele e osso. Enquanto lamentamos a perda de uma pessoa que amamos, certamente nos identificaremos com as palavras do salmista. A Bíblia classifica a morte como sendo um inimigo de cada um de nós. Ela causa estragos implacáveis no modo como as coisas deveriam ser e deixa devastação e corações partidos pelo caminho. Eu lamento que a vida nunca mais venha a parecer normal, que as coisas já não sejam mais da forma como elas deveriam ser. Lamento pelo peso da dor que a morte provoca. Sinto muito, mas não estou sem esperança de que nós encontraremos consolo, abrigo e descanso à sombra do Todo-Poderoso, pois Ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza, o Deus em quem confiamos. Esperança de que Deus nos dará a ajuda que precisamos, exatamente na hora da necessidade. Esperança de que podemos ser sinceros com Deus e sentir a sua presença no sofrimento. Esperança de que aquele que derrotou a morte nos protegerá de sermos derrotados pela morte de alguém querido e amado. Deus não está longe. O sofrimento é a nossa resposta específica à perda de alguém. Por isso, não deve ser visto como uma simples emoção, mas como uma reação dentro da qual há um leque de emoções. O sofrimento frequentemente age como uma barreira entre nós e o mundo, isolando-nos das pessoas, das circunstâncias do dia a dia. A comida perde o sabor, as cores se apagam, as tarefas mais simples parecem ser obstáculos insuperáveis. E o pior de tudo, Deus parece estar distante. Como se Ele não estivesse conosco em meio à nossa realidade. Uma realidade que nós nunca imaginamos que seria nossa. As Escrituras descrevem de forma precisa as emoções sinceras de um coração em sofrimento, porque Deus entende a nossa dor e o nosso sofrimento. Felizmente, Deus não nos deixa sozinhos em nosso sofrimento. As Escrituras também retratam Deus como aquele que responde ativamente ao sofrimento do seu povo. Deus não está longe do aflito. Ele não se distanciou de você ou do seu sofrimento. Ele se importa profundamente com você, enquanto você luta em meio à sua dor. O salmista diz no Salmo 34, verso 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Deus não se afasta de você em seu sofrimento. Pelo contrário, querido, a palavra de Deus promete, perto está o Senhor de todos os que o invocam. Especialmente quando você o chama em meio às circunstâncias mais difíceis que se possa imaginar. A tentação de duvidarmos da presença e do amor de Deus em meio à tragédia é muito forte. Chegamos a perguntar se Deus se esqueceu de nós, ou se seu amor falhou de alguma forma por cada um de nós.
Nada poderia estar mais distante da verdade do que isso. A Bíblia descreve Jesus como um homem de dores, desprezado e rejeitado, que está familiarizado com o nosso sofrimento. Jesus pediu aos discípulos que vigiassem enquanto ele orava, mas eles os abandonaram para Jesus, para dormir. Mas Jesus não. Ele não nos abandonará quando estivermos sobrecarregados de tristeza. Ele vem ao nosso encontro. Seja sincero com Deus. Uma situação comum em nosso meio, quando alguém se aproxima de nós e nos pergunta como estamos, diante da perda de alguém próximo, é respondermos: estamos bem. Está tudo no controle. Apesar de nada estar mais longe do que isso. Em meio ao sofrimento, fazer isso talvez pareça o caminho mais fácil. Mas o perigo disso, no entanto, vem quando começamos a falar com Deus com a mesma frieza de quando somos indagados por nossos amigos. Deus não é como um amigo que tem dificuldade de lidar com as suas emoções. Ele não é um conhecido que talvez você tema colocar em uma situação desconfortável. Vá até Deus com o seu coração partido. Vá a Ele com a sua dor e a sua angústia. Vá a Ele com as suas dúvidas sinceras. Vá até Ele com a sua fé abalada. Ele tem boas novas para você, mesmo agora em seu sofrimento. Ele tem consolo para você, mesmo agora, quando você está inconsolável e sobrecarregado pela dor. Deus está muito próximo de nós. Isso é verdade. Deus está próximo de nós. Ele insistentemente se recusa a nos abandonar em nossa dor. Ele nos oferece misericórdia, graça e a presença reconfortante daquele que também perdeu seu filho. Apesar de, diante do nosso sofrimento, ele parecer distante, a palavra de Deus nos lembra que ele se aproximou de nós por causa do nosso sofrimento. O amor e o cuidado de Deus por nós não podem jamais ser vencidos. Assim como ele foi fiel em ir ao encontro das necessidades do seu povo em suas peregrinações pelo deserto, ele também irá ao encontro das nossas necessidades. Mesmo enquanto andamos sem rumo pelo terrível deserto do sofrimento e da dor provocados pela perda. Busque ao Senhor, amado. Confie nele e descubra tudo o que ele pode fazer por você. O meu desejo é que você guarde essas palavras, para que quando a dor chegar, você possa desfrutar da presença reconfortante do Senhor em sua vida. Deus te abençoe. Grande abraço, querido.